Muito bem, Luca, a gente vai ter uma entrevista agora sobre esse assunto com um cientista político. Eu te convido aí para participar também com alguma pergunta que você tiver. Vamos apresentá-lo, então, e você acompanha a gente. Bom, a gente vai receber agora, então, o cientista político Tiago Valenciano para falar dessa atual fase da campanha eleitoral. Estamos a pouco menos de 30 dias das eleições. Então, muito bem-vindo, Tiago. Um bom dia para você. Bom dia, é um prazer falar com vocês aqui da Jovem Pan. Fico muito feliz e para a gente comentar um pouco desse panorama aí, desses próximos dias, reta final de eleição pegando fogo, todo mundo animado, querendo já começar a debater mais sobre o tema. Isso é bem importante para o processo político eleitoral brasileiro. Com certeza. Tiago, nesse ano aí a gente tem mais quase 700 mil pessoas que moram em outros países, como o Luca acabou de falar, que poderão ir às urnas e dar o seu voto em outubro para presidente, né? Esse número representa um aumento de quase 40% em relação a 2018. Por que, na sua opinião, houve esse aumento tão significativo de brasileiros que vão votar, que moram no exterior? Dois fatores fundamentais. O primeiro fator é o próprio crescimento do interesse do brasileiro em relação à própria política. A gente já tem atravessado isso há pelo menos 10 anos, desde aquelas jornadas de 2013, o brasileiro querer se interessar mais sobre política, debater. Antes a gente recebia a mensagem política dos candidatos, principalmente no período eleitoral, e agora o brasileiro está querendo debater a política no dia a dia, está querendo conversar, participar, interagir, ouvir opiniões distintas na rede social, e às vezes até mesmo, infelizmente, odiar o seu adversário político, o que não é muito recomendado. Mas disso tudo a gente retira que o brasileiro está querendo falar mais sobre política. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a própria divulgação em relação ao voto em trânsito. Quer dizer, as pessoas têm mais acesso, mais facilidade de conhecer que essa modalidade é possível. Até então, isso não acontecia há 15, 20, 30 anos, e agora mesmo estando fora do país, brasileiro que de repente já solidificou a sua residência fora do Brasil, ou que está numa viagem, num intercâmbio, num trabalho de longa duração e ainda quer ser ouvido, quer participar do processo eleitoral, e aí com mais divulgação tende a crescer o número, né? Quer dizer, se o brasileiro que votou lá em 2018 e não sabia que isso era possível, ele já se antenou, já se ligou na eleição de 2022, houve uma campanha também da própria Justiça Eleitoral para que isso acontecesse, não só no voto em trânsito fora do país, como também dentro do Brasil. Então a gente vai aprimorando aos poucos o processo democrático. Então acredito que são esses dois fatores, né? O interesse maior sobre política e também a própria divulgação dessa modalidade que agora está amplamente difundida aí para o eleitor brasileiro que mora fora do país. Tiago, dá para saber qual é o perfil desse eleitor que mora no exterior, se ele é mais progressista, mais conservador? É possível saber o comportamento desse público? Olha, em relação às eleições de 2018, sobretudo, nós tivemos um perfil que tendeu a escolher pela mudança, né? Pelo menos é isso que a gente já enxergou em relação à eleição de 2018. Para entender o eleitor de 2022, o certo é que os institutos de pesquisa também fizessem pesquisas ou entrevistas com aqueles brasileiros que moram fora do país, né? É uma parcela do eleitorado ainda, se a gente considerar, muito pequena. São 700 mil votos aí, é uma parcela que não vai ter uma decisão tão fundamental no globo em relação à quantidade dos votos que os candidatos à presidência da República vão acabar recebendo. Porém, é aquela parcela pequena, mas que ela pode ser decisiva numa eleição tão acirrada quanto promete essa eleição de 2022. Uma eleição com dois polos políticos já bem definidos e que, se a gente tiver uma aproximação desses polos cada vez mais, principalmente no segundo turno que já se avizinha, que a gente já está olhando para esse segundo turno aí para os próximos dias, aí sim essa parcela pode ter um peso fundamental. Na verdade, cada voto conta bastante, né? Independentemente se a pessoa mora no Brasil ou mora fora do país. Mas quando a gente totaliza aí 700 mil votos numa eleição muito próxima, muito parelha, a gente vê isso em pequenos municípios, em disputas estaduais, que elas ficam muito, muito parelhas, principalmente quando há essa disputa mais acirrada, também isso pode ter um impacto fundamental aí na eleição de 2022. Tiago, e a gente viu uma tendência aí nas campanhas políticas, também no horário eleitoral, de se haver mais ataques do que propostas. Isso não acaba afastando o eleitor que está indeciso? Cortou um pouquinho o seu áudio, tá? Ele não chegou para mim aqui, não peguei a pergunta completa. Tá. Mas a tendência é que a gente vê em relação à eleição de 2022, pelo menos em relação
a propostas, a debates, e aquilo que o eleitor espera receber seria, de fato, ter um país um pouco mais de olhar para o futuro. Mas a gente está com uma disputa eleitoral em 2022 muito clara em relação a modelos de governo, né? A gente teve um modelo que o brasileiro já conheceu e outro que ele experimentou recentemente. Então, a tendência, né, eu acredito que o debate eleitoral desse ano, e é um debate bem presente, é um debate voltado principalmente por aquilo que você já experimentou e aquilo que você pode ter em relação ao futuro. Normalmente, quando a gente olha lá a literatura relacionada ao comportamento, ao perfil do voto, o eleitor ele avalia ou tende a escolher o seu voto por alguns aspectos. Tende a escolher o seu voto em relação à capacidade de entrega que o político já fez, tende a escolher o seu voto à capacidade daquilo que o político pode entregar daqui para frente, tende a escolher o seu voto em relação aos apoios que o político recebe, tende a escolher o seu voto também ao próprio debate familiar, né? Os vínculos familiares e de amizade também influenciam em relação ao voto, e a condição social e econômica, né? Talvez esses 5 fatores são aqueles globais que vão formalizar a decisão do voto do eleitor daqui para frente, né? Nós temos aí pouco mais de 20 e poucos dias de campanha. As pesquisas recentes mostram que praticamente 80% de cada 10 brasileiros, 8 já escolheram voto para presidente, mas a gente ainda tem 20% bem indeciso ainda, que podem mudar e podem escolher qualquer um dos projetos políticos que estão dispostos aí nesse pleito de 2022. Um número grande de indeciso, mais até do que muitos candidatos têm de voto, né? Agora, Thiago, o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, está acompanhando a entrevista também, vai fazer a sua pergunta. Pois é, Thiago, prazer falar com você. Uma pergunta relacionada exatamente a isso que a Cláudia levantou, relacionado aos eleitores indecisos e também à possibilidade de voto útil. A gente vê que, pelo menos, grande parte dos institutos de pesquisas mostram uma concentração de votos maior nos 2 principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Qual é a probabilidade desses eleitores indecisos, ou até mesmo aqueles que optaram por outros candidatos, de fazerem um voto útil já no primeiro turno para transformá-lo em um segundo turno um pouco precoce, digamos assim? É uma coisa provável, olhando também o histórico das eleições brasileiras desde a redemocratização? É muito provável, sim, viu? A gente já observou um pouco disso nas eleições de 2018. Havia um movimento, tanto do Bolsonaro, quanto do Lula e quanto do Ciro Gomes, e já vocês vão entender por que o Ciro também tem um papel importante nessa questão do voto útil. Havia um movimento muito forte na última semana de campanha, me recordo bem lá do primeiro turno, que era para eleger o Bolsonaro já no primeiro turno. Então, houve um esvaziamento das outras candidaturas que pontuavam ali na casa de 4%, 5%, alguns poderiam chegar até 7%, mas houve esse esvaziamento e o Bolsonaro assumiu de vez e muito bem fincado a dianteira daquela eleição de 2018 com essa história do voto útil já no primeiro turno. Também isso acabou acontecendo bastante em relação à candidatura do Fernando Haddad lá em 2018. Muita gente pensou o seguinte: olha, eu só posso tirar a vitória do Bolsonaro no segundo turno se eu acabar votando no Ciro. E o Ciro acabou tendo um respiro ali nos últimos dias de campanha. A gente vai lembrar bem, ele cresceu um pouquinho, mas esse respiro não foi fundamental para conseguir fazer com que ele passasse o Haddad e fosse o candidato no segundo turno de oposição ao Bolsonaro. Na eleição de 2022, a gente já vê isso acontecendo agora, né? Quer dizer, faltam ainda quase 30 dias para a eleição, um pouco menos de 30 dias, e o eleitor já está fazendo essa escolha, esse cálculo racional. Se eu não consigo colocar o Ciro no segundo turno, vamos de Lula, né? Boa parte do eleitor do Ciro tende a escolher, as pesquisas mostram assim, o voto no Lula, como a outra parte já está escolhendo o Bolsonaro. Então, a tendência é que a gente tem, assim, esse voto útil cada vez mais forte nos próximos dias. Nas próprias disputas estaduais, isso já está acontecendo, os eleitores já estão migrando de forma muito estratégica para poder refutar ou rechaçar aquele que ele não quer que vá para o segundo turno ou aquele que ele não quer que seja eleito para cargos majoritários. Então, a gente já está acompanhando esse movimento, ele se antecipou bastante em relação à comparação de 2018, certamente. Bom, muito obrigada então, Thiago. A gente conversou com Thiago Valenciano, cientista político, sobre as eleições do Brasil, que acontece agora em outubro. Obrigada, Thiago. Obrigada ao Luca Bassani também, que participou da entrevista. Um bom dia para os dois.